Boa noite, queridas amigas e amigos do nosso programa Evangelho Rede Vivo. Que Deus nos abençoe mais esta oportunidade nesta pesca de luzes espirituais. Nós estamos estudando Mateus capítulo 5, versículos de 17 em diante. Hoje o nosso objeto de análise é o versículo 23 e 24, ou os versículos 23 e 24. Mas antes de começarmos o assunto, só um instantinho, por favor. Deixa eu só fechar uma porta aqui. Antes de começarmos o assunto, nós temos que analisar por que foi intitulado Cumprimento da Lei dos Profetas, por João Ferreira de Almeida, que é a tradução que a gente usa, dentro dessa sistemática de redação de Levi, que é Mateus, o apóstolo Mateus. Na verdade, Jesus está aqui dizendo cumprir a lei, nós estudamos isso, mas dar-lhe cumprimento, não vinha abrogar, mas cumprir. Aí vocês estão notando que entra para a questão, tem que cumprir a lei, até um tio, um iota, nós passamos por isso. E aí viemos, avançando. Quem violar desses pequenos mandamentos será chamado pequeno no reino dos céus. Quem os cumprir será considerado grandes no reino do céu. Vocês viram maldição aqui? Não. É uma questão de autovalorização. Olha como é que Jesus trabalha. Ele trabalha porque muita gente fica preocupada, porque a herança judaico-cristã trouxe maldição, culpa. Não, não. Isso é um processo intrínseco. O ser se sente realizado ou não. Então Jesus fala assim, o que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino. Mas ele exclui do reino? Não, ele é o menor. Deu uma ideia? Viram que não tem maldição? Não é maldição. E aquele que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então, essa conotação de ter validade ou ter expressão de utilidade, de bondade, de caridade, de amor ou não. Quem se reduz é o próprio indivíduo. Se ele não cumpre a lei, se ele cumpre, ele é grande, por dentro de si, diante da vida universal, porque ele ensina isso aos seus semelhantes, né? A gente não vive só, é regime de interdependência. Porque vos digo que se a vossa justiça... Aí vem, se não exceder o quê? O que é o escriba e o fariseu? Conveniente, a gente estudou. É o que negocia, é o que faz negócio, é o que usa Deus, é o que quer dinheiro, é o que quer fama, é o que quer subjugar seu semelhante. É isso que o fariseu e o escriba, que são hipócritas, né? A gente poderia resumir escriba e fariseu como sendo os falseadores, os hipócritas, que usam a proposta divina da lei, da religião, como trampolim para usufruto dos seus desejos personalistas. Então, vocês viram isso, nós estudamos. A questão de matar, né, que agrava. Então, matar, naquele sentido todo. Presta atenção, ele está trabalhando lei, gente, o decálogo, que foi resumido, lei e os profetas, em amar a Deus e amar o próximo. Então, olha como é que Jesus é didático. Então, foi dito aos antigos, não matarás, será réu de juízo, porque a pessoa se enreda na própria culpa, porque ele violou o que é uma lei natural, que está em tudo, né? Eu estava lembrando outro dia, num estudo do Pensamento e Vida, na abordagem que a gente fez, que você, por exemplo, fere um animalzinho, vamos colocar que você fere um animalzinho, ele vai sofrido se recompor para cumprir o papel dele na criação. Ele não vai lá vingar de você. Ele não vai lá. Ele, sofrido, ele vai se recompor e continuar o seu processo dentro daquilo que é a sua espécie. Você poda uma planta, pisa numa planta, ela vai procurar se recuperar para continuar o seu trabalho na natureza, na criação. Ela não vai vingar de você. Você polui o rio, e o rio vai continuar correndo e beneficiando os ambientes
cumprindo aquilo que lhe é peculiar, deixando evaporar suas águas, para ter o ciclo das chuvas, ou oferecendo a água que vai ser depurada para você beber, ou para irrigar as plantas que vão ser cultivadas para você comer. Então ele não te responde com agressão. Você polui o ar e, no entanto, os processos da vida, os cíclicos, vão se dando e ele vai ser útil ainda para você respirar, senão você não vive. Mas ele não vai vingar de você. Então, preste atenção no que o homem faz e como que a natureza responde, cumprindo o seu dever, mesmo prejudicado. É isso que eu quero evidenciar. Então, você vê que a questão do matar, ela é muito grave, né? Isso é fora da lei natural. E você está dentro da ordem da lei natural ou divina. Então, a pessoa não fica feliz, a pessoa se destrói quando ela faz isso. Por isso ela é réu de juízo. E aquele que... Aí nós vimos aquela sequência da semana passada, encolerizar, de ser raca ou de ser louco. Então a gente viu a gradação. Ou seja, tudo em relação ao semelhante. Se você agrava, se você fere, se você tem essa vibração de insatisfação, de revolta, e você vai descontar isso nas pessoas, você passa a responder segundo o nível do delito. E a gente analisou isso considerando os 3 níveis de obsessão. A simples, que é incômodo, a fascinação, que é perigosa, e a subjugação, que perdeu o rumo de vez. Tá certo? Para a gente ter uma ideia. Então vocês notem que o de hoje é o versículo 21 que diz assim, é o versículo 23 que diz assim: portanto, conclusão, não é? Depois de toda a análise que Jesus fez, de questões que dizem respeito ao semelhante, vocês perceberam, no estudo que a gente fez até hoje, do versículo 17 até o 22, tudo é questão de relação com o próximo. Vocês entenderam por que é cumprimento da lei dos profetas? Porque é o trabalho que foi revelado anteriormente, que diz respeito à forma de amar a Deus, amando a criação dele, do Pai, que criou seres e elementos que constituem a natureza. Então, ele diz assim, portanto, conclusão, se trouxeres a tua oferta ao altar, qual que é o símbolo de trazer oferta ao altar? A gente está tentando agradar a Deus, não é? Porque isso é um símbolo. É claro que nas religiões você vai ver o altar, o púlpito, onde há o centro de irradiação da mensagem, né? Então, cada religião tem a sua forma de altar. O espiritismo não tem um altar com símbolos, com imagens, com etc. Mas tem ali a mesa diretora dos trabalhos, onde estão as pessoas que dirigem a reunião, que fazem a palestra, ou que psicografam, não é? Ou que orientam as pessoas. Então, vocês vão encontrar isso. Seria uma forma de altar. Então, no simbolismo disso. Mas seria exatamente, você vai ao altar para alimentar-se, beber, louvar. Quando a gente estuda a prece com Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que ela tem 3 funções, não é? Pedir, agradecer, louvar. Então você pode fazer uma dessas coisas. Então você vai se dirigir ao altar, que seria exatamente essa busca da fonte criadora ou da irradiação da mensagem. E você vai encontrar isso aqui. Então você vai lá fazer sua oferta, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, que momento é esse? Eu estou aqui diante de Deus buscando ou um favor, ou uma ajuda, ou agradecendo, ou louvando, porque os ofícios das religiões operam isso. Aí você lembra, porque a consciência não deixa escapar nada, né? A consciência não deixa escapar nada. Então, naquela hora que você se aproxima assim da coisa mais divina, aí vem os seus, vamos dizer, suas deslizadas, os seus equívocos, os seus delitos. Aquilo tudo vem à mente, porque está tudo fresquinho, né? Está em aberto, não está resolvido. Então você vai ver. E te lembrares
de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Por que tem que ser o irmão ter alguma coisa contra ti? Porque você o feriu, porque você o desrespeitou. O que vocês estão vendo nisso que foi colocado no versículo 23? Uma forma de sintetizar o que Jesus trabalhou anteriormente. Como ele não veio destruir a lei, mas cumprir, então ele começa a falar. Não passará o céu e a terra, ou seja, a nossa condição de vida terráquea, sem que se cumpra a lei. Voluntariamente ou involuntariamente. Aí o Espiritismo vai estudar. Voluntariamente, por questão de consciência, eu procuro me redimir. Ou involuntariamente, o que eu plantei volta para mim, inexoravelmente. No tempo certo. O espinheiro que eu semeei volta para a minha vida. A pessoa, às vezes, vai seguir inadvertidamente e ela vai falar assim, que se dane. E foi. Daí a pouco ela está tropeçando e vai de cara no chão. E aí? Como é que levanta? Todo ferido, todo machucado. E vai dizer assim, por que isso aconteceu comigo? Por quê? É o espinheiro que você semeou na vida do seu próximo. Você acha que você avança sem isso? Eu não posso tomar 1 centavo de ninguém sem que a lei defina o devido pagamento desse centavo, com as correções devidas, por causa do tempo e das circunstâncias. Dá para coçar a cabeça, não dá? Dá. Espírita, mais que qualquer outro filósofo ou religioso, sabe a saciedade, por ilustração da doutrina, que é muito rica de material, de reflexão, de autorreflexão, que ele não avança sem se limpar. Chama-se depuração do espírito. Tem como avançar? Eu fico olhando o povo fazer mutreta, né? Até nas instituições espíritas. A gente assiste muito isso. Muito excesso de poder, de vaidade, de presunção, de interesse pessoal, de interesse econômico. Eu fico olhando e fico assim, será que esse povo não entende que vai ter que limpar tudo isso que foi feito em nome do que é santo, do que foi feito em nome do que é sagrado? Como é que tripudia? Com uma revelação tão clara, tão objetiva, tão plena. Como é que faz, gente? Tem que ser muito alienado para brincar com isso. Muito alienado. Porque Deus está no Evangelho segundo o Espiritismo. Em textos do Evangelho, Deus não aceita simulacro. O simulacro é o falseamento. É o que se apresenta como santo e está cheio de podridão. Onde a gente encontra Jesus definindo isso de modo tão claro? No capítulo 23 de Mateus. Ele vai falar que os religiosos da época dele, que eram principalmente os fariseus, né? Vocês viram que eles foram citados aqui. Se a justiça da gente não exceder a dos fariseus, dos escribas e fariseus, que era quem conhecia a lei e oficiava, então vocês prestem atenção. Não pode ser negócio. Não pode. Religião nenhuma pode ser negócio. Mas o que a gente mais vê é negócio. Um interesse pelo poder do mundo, pelo dinheiro do mundo, pela fama do mundo, pela política do mundo. Gente, isso está condenado. Então, no capítulo 23, Jesus vai ser tão enfático que ele fala, chama os religiosos, que são principalmente os fariseus, de sepulcros caiados. É uma imagem muito forte. E ainda denuncia. Vocês entram nas casas das viúvas para surrupiar o que elas têm. Está lá, não sou eu que estou falando. Como é que as pessoas agem no terreno religioso? Ou nas posturas de gurus? Entram nas casas e no íntimo das pessoas para tirar o que elas têm. Geralmente é dinheiro, mas também o uso do poder. Não tem bancada da Bíblia no Congresso? Não é preconceito, é lucidez. Bancada de Bíblia. Deviam ter vergonha, não deviam? Pois é, mas não tem. Então,
Quando se diz do espírita, por exemplo, com política, como cidadão, todo mundo é político. Não tem como dissociar. Agora, não negocie o espiritismo com política. Aí está o discernimento. Como espírita, eu posso ser político, mas eu não posso negociar o espiritismo na política. Não sei se vocês entenderam. Porque eu, como pessoa, eu sou político naturalmente, eu sou cidadão. Como cidadão, eu tenho que votar, eu tenho que escolher candidatos, eu tenho que ter visão dos partidos. Estou dando uma ideia para vocês. Eu tenho que ter posição. Agora, o conhecimento doutrinário me inspira a ter mais discernimento. Mais discernimento. E visão moral das coisas. Então, eu sou mais lúcido. Por isso que a gente não entende determinadas posições de espíritas. Entronizar Deus de barro? Porque a gente, como espírita, ou com a lucidez espírita, a gente tem que saber, dentro do quadro, o que é mais apropriado e o que não cabe. De jeito nenhum. Entendeu? É como se a gente tivesse que escolher o menos pior. Porque na Terra ainda é assim. O joio cresce do lado do trigo. Então, muitas vezes a gente viu Chico Xavier, ou Emmanuel, através de Chico Xavier, incentivando pessoas que eram terríveis. Porque eles estavam tentando acordar o lado bom dessas pessoas. Né? Agora, existem propostas, existem plataformas que não combinam com o Evangelho. Então a gente tem que estar atento, tá certo? Claro que o mundo é desafiador, então a gente vai tentando fazer o melhor, sem querer ser santo e sem buscar santidade em pessoas, que na verdade podem ter utilidade, mas ainda capengam. Então a questão é discernir, não posso negociar com o divino, mas eu posso operar como cidadão da melhor forma e investindo, tá certo? Então, quando nós pensamos nessa questão de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, a recomendação de Jesus é a seguinte: deixa ali, diante do altar, a tua oferta. O que é isso? Deixar diante do altar a oferta. Por que eu tenho que deixar a oferta? Para isso que você está tentando fazer de enaltecer Deus, de se sentir em paz com Deus e vai resolver o problema. O que significa isso na prática? Se eu estiver orando, louvando a Deus, é mais ou menos assim: Senhor, eu estou lutando muito com minhas próprias imperfeições. Por isso eu te peço forças, já que eu não posso ser alguém que reconhece o teu poder e a tua glória em mim, eu te peço forças para eu conseguir reaver o meu equilíbrio e me depurar. É mais ou menos isso. Aí vocês viam Chico Xavier dizendo assim: nossa, vocês têm visto um Chico Xavier que não existe em mim. Eu tenho lutado muito para ser esse Chico Xavier que vocês enxergam em mim, mas eu noto que estou muito distante de ser. É o Chico fazendo isso aqui. Lembrou que tem imperfeição, ele deixa a oferta para um momento aprazível e vai confessar-se, dialogar com seus semelhantes. Significa que, sem oferecer a sua oferenda, o seu tributo ao Criador, você está deixando ele? Não, ao contrário, você está cumprindo. Aí nós temos textos na Epístola de João, o Evangelista, em que ele fala assim: quem não ama ao próximo que vê, não ama a Deus que não vê.
Não é lúcido? É muito claro. A questão do ofício religioso, ela é histórica e ela é muito importante, né? Muita gente acha que quando eu falo que a doutrina espírita não é religião, mas não é mesmo. Se vocês perguntarem para os autores mais lúcidos, para as pessoas de consciência doutrinária espírita, se o que a gente vê, geralmente no movimento espírita, inclusive em instituições centenárias, se isso é espiritismo, você fala assim, não é. Não é. Porque a obra da codificação desautoriza esse tipo de centramento de poder e de vestimenta que eles tentam colocar nos grupos e nas pessoas espíritas. Isso não existe. Para Allan Kardec, isso não existe. Não existe. A doutrina espírita é uma doutrina lúcida, racional, lógica, que usa o bom senso. E a gente nota uma insensatez, porque repetem fórmulas religiosas tradicionais. Então não é. Então a guerra não é. A gente não tem guerra, nem é avesso. Meu processo de religiosidade é pessoal e intransferível. Mas eu não posso criar sistema religioso. Não tem. Não posso criar. As casas não podem fazer isso. Ao longo da jornada, a gente viu absurdos instituídos em casas espíritas. Julgamento de pessoas, criminalização de pessoas, subjugação de pessoas, exclusão de pessoas por parte de presidentes, diretorias. O movimento espírita faz isso. De vez em quando vocês vão ver aí eventos magnos, regiamente assalariados, que entram só popstar. Participei deles. Mas tem um filtro. Esse entra, aquele não entra. Se não é espírita, tudo bem. Mas quantos espíritas dignos, não é? Existem que poderiam estar inseridos não nessas coisas bombásticas, mas dentro de um plano de simplicidade, uma discussão séria de doutrina, não é? Pessoas lúcidas do espiritismo viveram à margem do chamado movimento espírita. Eu cito um Herculano Pires. O Herculano Pires fingiam que ele não existia, mas era uma das expressões mais lúcidas de doutrina espírita na nossa época. Porque um Herculano Pires, como um Deolindo Amorim e outros nomes de peso como estes, eles eram capacitados na profissão. Herculano Pires foi presidente do Sindicato de Jornalistas de São Paulo. Pra vocês terem uma ideia, um homem de profundo conhecimento, uma competência impressionante. Criou vários programas, tudo que ele fez sucesso. Mas o movimento espírita fingiu que ele não existia. Por quê? Porque ele atacava a obra de Rustem, porque ele atacava o igrejismo das federações, das instituições, e a hipocrisia dos seus diretores e líderes. Nós estamos falando disso aqui. Não adianta criar altar, entronizar poder religioso, se tudo é falso, se tudo é hipócrita. Não tem como, gente. O centro espírita tem que ser dinâmico, dentro do pensamento kardeciano. Parar com essa chorumela de repetir catolicismo, ofícios católicos, ofícios pagãos, preconceitos de religião tradicional. Tem que acabar com isso. Não tem santo na terra, não. O que veio aqui foi crucificado. O puro por excelência. Porque os homens não suportam santidade. Eles gostam de hipocrisia. Tudo é vaidade. Nós somos vaidosos por natureza, porque a gente ainda é muito apaixonado pela própria personalidade. Então é preciso ter essa consciência. Quando a gente confessa isso, é o que ele está falando aqui. Se lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixai ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta.
Geralmente, quando se trabalha esse texto, se fala muito assim, então tem que... Às vezes você brigou em casa, brigou com o chefe, brigou com alguém, um amigo. Então, se você vai para um ofício religioso, para um trabalho espiritual, você tem que pensar que você tem que fazer as pazes com esse semelhante. Não é só isso, não. Isso aqui é profundo. Isso aqui é profundo. Jesus está dizendo assim para a gente: aprende a cumprir a lei. No tio e no iota. Como é que é isso? Outro dia eu passei por fui fazer uma compra no supermercado. Eu me senti mal, porque a moça me olhou. Eu estava no telefone, e com tudo nos braços, porque eu não peguei um cesto, e ela foi passando. Só que eu coloquei o resto das coisas junto do que ela passou no caixa. E eu não sei se ela não percebeu, naquela confusão que eu estava várias coisas nos braços, porque eu achei que ia comprar uma coisa só, eu comprei várias. E eu, atendendo uma chamada insistente no telefone, aí ela me falou o preço, eu só olhei assim, achei estranho. De repente ela olhou para as compras que estavam misturadas e falou assim, não é isso não. Aí eu estava todo confuso, não deu tempo de eu explicar para ela. Falei, não, tem alguma coisa errada, por causa do preço que estava menor. Aí ela olhou as coisas, e aí ela contou e viu que os itens estavam diferentes, ela foi conferir. E ela passou de novo e deu mais. Como eu estava todo atabalhoado, eu não falei nada, mas ela me olhou. Ela me olhou com recriminação. Aí eu falei assim, nossa, eu me senti mal, porque eu vi que ela pensou que eu queria dar um calote, que eu estava achando bom a compra ter ficado menor, porque não registrou o resto. Mas o contexto era outro. Eu me senti mal com o olhar dela. Aí eu falei assim, nossa, eu podia ter acordado antes, deixado esse telefone para lá e prestado atenção no acerto, para até avisar ela que não estava certo. Eu me senti mal com aquilo. Então vocês notem que o nível de consciência que Jesus tenta trabalhar é aquele dos menores detalhes. Aí é que agrava. Sabe por quê? O brasileiro adora um jeitinho. Isso é nosso. Aquele malandro carioca, né, que o Zé Carioca do Walt Disney incorporou, aquilo é endêmico na nossa sociedade. Por isso, não só a classe política tem tendência à corrupção, com raras e honrosas exceções, mas nós gostamos de eleger o corrupto ou o cheio de falcatrua do gosto. E tentamos justificar ele. Vocês entenderam? Então, é um problema sério nosso. Nós vamos precisar acertar isso. A gente vive muito ainda aqui no Brasil, num estudo psicológico, daquela Eva que negocia com a serpente. Aquilo é endêmico na alma brasileira. Claro, existem os que são excluídos disso. Mas a gente ainda vive muito, respirando muito esse clima da serpente tentando e a gente negociando com ela, para ter acesso à árvore que foi orientada que não comêssemos do fruto dela, porque a árvore vai existir. Vocês acham que a oportunidade de dar uma pernada não vai existir? Sempre vai existir. Sempre. Porque a árvore vai existir. Agora, a questão é comer do seu fruto. Eu não posso comer desse fruto. Então, isso é o discernimento. Então, na questão espiritual, como é que a gente tem caminhado até hoje, segundo Jesus? Dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, fingindo que aquilo não foi uma agressão, um delito, e a gente vai tocando as coisas. Não pode ser assim. Não pode. Nós tivemos, depois da codificação do Espiritismo, com grandes nomes da época, com grandes figuras morais, notem que o próprio Allan Kardec, desencarnado, e o grupo que honrava sua memória, incluindo sua esposa, um Leon Denis, um Gabriel Delane, Henri Sauce, Berta Froupo, para falar de alguns,
eles foram traídos por correligionários espíritas que desviaram a proposta, com desonestidade financeira, doutrinária, idealística. Falsearam. Isso tudo foi descoberto no tempo. Demorou muitos anos, mas veio à tona. São crimes. O crime pode durar 100 anos, 150 anos, mas ele vem à tona. Ele vem à tona. Não há nada que não seja revelado. Então, eu estou trazendo para vocês como que é desafiador mesmo. Não é uma condenação, porque Jesus falou que não se condena isso. Não há uma condenação. É uma questão mesmo de ser menor ou maior. Aí está a pena do indivíduo. Vocês já perceberam, no estudo psicológico de nós mesmos, como que não é preciso que as pessoas digam que a gente é desonesto, não sincero, insincero, hipócrita, orgulhoso, egoísta, vaidoso. Não precisa. Não precisa. Não precisa. No meio espírita, a gente exerce essa falsidade ideológica. Eu me lembro que eu conheci um médium muito singelo, muito humilde, que eu não vou citar nome, porque senão fica muito evidente, né? E ele contou para mim e para o Márcio, presidente aqui do Grupo Espírita, que a gente frequenta, em Mário Campos. A gente era muito amigo dele, visitava as obras sociais dele, que era numa periferia, e ele era um médium maravilhoso, um homem muito doente, que criou uma família enorme, com muito sofrimento, né? Trabalhando de forma honrada, mas daquelas pessoas muito pobres, mas que honrou a mediunidade, a doutrina espírita. Então, esse elemento, um dia na casa dele, numa confidência, e a gente era muito amigo, já acompanhava trabalhos dele, ele confidenciou para o Márcio e para mim o seguinte, falou, olha, a gente não pode falar essas coisas, mas na agremiação espírita que eu frequento, existe, assim, uma pessoa de destaque na medicina, que é médium. E essa pessoa é muito renomada. E essa pessoa psicografa, receituário, orientações, tanto quanto eu e outros médiuns. Mas acontece que, de vez em quando, vêm instituições ou pessoas do movimento espírita que precisam de uma orientação em situações mais graves, mais profundas, mais complexas. E, geralmente, eles trazem para eu ser o médium dessas orientações. Mas quando eles entregam para as pessoas interessadas, eles dizem que foi o médico que recebeu, que não fui eu. E eu fico calado, porque o importante é servir. Porque os espíritos estão ali para servir. Então não importa por qual médium, mas eles dizem sempre que veio pelo tal médium que é médico. E eu calo porque, para mim, o importante é servir. Se eu estou sendo útil e se eles têm essa confiança em mim, só que eu sou um João Ninguém. Então eles preferem dizer que foi o médico que psicografou. Vocês notem o que é as histórias. Vocês entenderam? Então tem disso. Você nota que, às vezes, uma pessoa que é honradíssima em doutrina espírita, ela entra num evento e cumprimentam, ela participa. Mas aí vem alguém que é popstar e que pode não ter a dignidade daquele elemento simples, que honra a doutrina espírita. E aí fazem um alarde na chegada desse elemento, por causa de fama, por causa de interesse econômico, por causa de... Vocês entenderam? Por causa de brilho profissional, né? Então, tem gente que... quando nós tivemos aqui o 3º congresso, ou o Congresso Espírita Mineiro, que foi o Honório que preparou, mas ele desencarnou antes, um dos quesitos que o Honório exigiu,
que tivesse no Congresso é apresentar os expositores como irmãos de doutrina, sem falar de profissão, de título, de cargo, de história. E foi assim feito. Foi um congresso exemplar, porque não importava se a pessoa era médico, juiz, se era funcionário público, se era varredor de rua. Não, isso não importava. Porque são esses critérios aqui. Quando fala que não tem como fazer oferenda a Deus devendo ao próximo, sem saber relacionar com o próximo, sem saber viver com o próximo, é isso que está em pauta. É isso. Nós precisamos, dentro da doutrina espírita que revive o Evangelho, começar a entrar nesse espírito de simplicidade, de fraternidade que o Evangelho trouxe para o mundo. Porque, do contrário, a gente vai continuar entronizando religiões de cunho de adoração exterior. Entenderam? E a gente vai vendo os escândalos, né? Os escândalos. Olha os escândalos financeiros de muitos expoentes do protestantismo, do catolicismo. Há pouco tempo, um padre tão bonito, tanto na apresentação quanto na história, foi pego desviando dinheiro que ele pedia. Então você vê que não é um problema só de pastores protestantes, que são muito conhecidos. Nós temos uns famosos aí que ninguém aguenta mais, né? Mas são modelos de moral. Aí o padre caiu, mas espírita também faz isso, não é? Olha a história de quantos espíritas que se tornaram escândalo. É preciso ter muito cuidado. Muito cuidado. Então, vocês notem que reconciliar primeiro com o irmão, para poder apresentar a oferta, a gente tem que entender isso por dentro. Não se agrada a Deus sem respeitar e amar o próximo. A oferta para Deus é uma decorrência do cumprimento da lei. É o que aconteceu com a história do Caim, que a gente está estudando, ou vai estudar, nas terças-feiras. Então Caim fica chateado, e tem todo um porquê de ele estar chateado, porque ele estava debaixo de um problema que ele próprio criou. Então ele trabalha a terra dentro daquilo que foi estabelecido. Espinhos e cardos a terra te produzirá. Trabalharás a terra com o suor do teu rosto. Então, ele vai oferecer do fruto da terra para Deus. Só que ele estava em processo expiatório. Tem mérito? Não. Ele caiu porque quis. Livre-arbítrio. Ele caiu porque quis. Porque tinha orientação para não cair. Por que ele quis cair? Porque quis. Então, Deus presta atenção nisso? Não. Mas presta atenção e fica satisfeito com a oferenda do seu irmão Abel, que tem todo um simbolismo ali, que ele trabalha com as gorduras dos primogênitos das suas ovelhas. Isso tem um símbolo tão bonito, porque a gordura é abundância. Então vocês notem que ele já pastoreia, ele já saiu da terra, ele já está pastoreando. É outro tipo de trabalho, é outra função. E Deus se regala com aquilo. Por quê? Porque o irmão de Caim, o Abel, ele já operava numa outra faixa de realização. Numa outra faixa. Onde havia abundância de produção. Ele não se limitou ao interesse pessoal. Coisa do Caim. Caim estava trabalhando a própria terra íntima, no processo expiatório. Então ele fica com ciúme e inveja. Quem tem ciúme e inveja? Quem se encontra apequenado pelas próprias escolhas infelizes. Vocês sabiam disso? A ciúme e o invejo são de pessoas que estão desestruturadas emocionalmente. Por que elas estão desestruturadas? Porque elas não cumpriram a lei no tio e no iota. Deixaram a desejar. Então elas ficam com um buraco. Então elas ficam descompensadas. Complicado ouvir isso, né? Isso não é agradável para o ouvido. Mas o problema é esse. Eu já falei para vocês de uma mensagem do Emmanuel chamada Espelho,
que ele fala assim: aquilo que mais lhe incomoda nos outros é o que abunda em ti mesmo. Sabe quando você fica perseguindo os outros? Porque você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Transferência. Chama espelho. Você enxerga abundantemente nos outros aquilo que você tem em abundância em si próprio. Porque assim, é normal a gente fazer umas leituras, mas ficou dentro de um campo de observação. No Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão observar que os Espíritos falam assim, quando trabalha a indulgência, né? No capítulo da misericórdia, vai trabalhar a indulgência. Aí ele fala assim, é normal ver a imperfeição do outro e tudo. Só não é normal alardear isso. Por isso que a indulgência é exatamente essa questão. Aí o Evangelho ensina o seguinte, vem as perguntas de Allan Kardec, mas seria lícito divulgar a imperfeição do outro, para os erros cometidos pelo outro? Ele fala assim, é preciso discernir. Se a coisa prejudica somente o indivíduo, é livre-arbítrio dele, a gente respeita. Mas quando coloca em risco o interesse da maioria, é caridade explicar. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso faz parte do discernimento doutrinário. Se uma coisa está atrapalhando o espiritismo, se uma coisa está intoxicando o espiritismo, inviabilizando o espiritismo, a gente tem que falar. Porque é direito de todos que procuram espiritismo entender o que é espiritismo de verdade e não o que as pessoas querem fazer dele. Deu uma ideia? É isso. É isso. É isso. A gente tem muita saudade dos grandes vultos espíritas que eram éticos, que tinham liderança natural, não liderança de cargo, fazendo falcatrua para ser eleito de diretor, presidente, vice-presidente, principalmente das famosas instituições. Fazer falcatrua, dar golpe, fingir, hipocrisia. Esse povo está caminhando para o abismo. A gente está advertindo eles. Isso é fraternidade. Quando a verdade é dita, ela dói, mas ela cura. Ela cura, minha gente. Então, quando nós temos um problema, né, você vai para um atendimento fraterno, se houver competência ali, né, ou quer aprofundar isso, vai para uma terapia, você vai estudar o que você mesmo nega em você. É muito duro ouvir isso. O Evangelho vai trazer para nós aquela questão de Jesus escolhendo João para ficar. E os discípulos ficam, por que ele? Por que ele? Até que Jesus disse para Pedro, que questionava assim, que te importa a ti? Segue-me tu. Faz a sua parte. Deixa o outro. Cada um tem o seu papel, a sua missão. Mas o João Evangelista vai começar assim. É muito difícil ouvir esse discurso. Quem pode ouvi-lo? Ele já falava da pessoa se confessando. Que é isso aqui, ó. Reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Porque você vai falar assim, Senhor, eu me superei. Eu estou aqui agradecendo. Isso é louvar a Deus. Não é ir lá, pôr uma florzinha no altar. Ai, eu te amo, Jesus. Nada disso. Isso é hipocrisia. Isso é uma manifestação até fraterna. Mas se você está passando em cima de situações pessoais na relação com seu próximo, você é hipócrita. Que é o que Jesus criticou no capítulo 23 de Mateus. É um capítulo impressionante. Ou são capítulos impressionantes. Né? Ou trechos impressionantes, melhor dizendo. Então vocês notem que o assunto tem profundidade. Não é possível esquecer do que deixamos a desejar. Você pode caminhar 40 anos, aquilo está vivo dentro de você. Você não sai daquilo. Por isso que se diz, psicologicamente, que o criminoso sempre volta ao local do crime.
Isso é psíquico. Ele não consegue abandonar o ambiente do crime e nem esquecer a imagem de quem ele lesou. Nunca esquece. Vocês vão notar que o processo é da pessoa. A lei divina está estatuída na consciência. E o processo da conscientização, necessariamente, ele não precisa ser religioso. A religião tenta ajudar a pessoa pelas questões morais que ela apresenta. Mas nem sempre ela consegue, né? Vamos dizer assim, um êxito nisso. Porque a pessoa pode continuar sendo falseador das coisas. Mas dela ela não foge. Cada um dá conta de si mesmo a Deus. Isso é inderrogável. Às vezes a pessoa arrasta uma vida fingindo que está bem, mas ela só está maquiando, porque ela não está bem. Quando a pessoa está bem, ela pode estar debaixo de pancadaria, ela pode estar sendo renegada, ela pode estar sem dinheiro, ela pode estar com dinheiro, ela pode estar realizada aqui e ali, mas se ela está com ela está inteira. Quando a pessoa cai, o mundo fala assim, ah lá, ela caiu em pé, porque com ela está em paz. Aprontaram com ela, e isso pode ser de outras existências, mas ela cai em pé. Ela não cai deitada. Tem muita gente que cai em pé. Os vencedores do mundo costumam ser os caídos. Eles já estão caídos dentro deles. E os vencidos do mundo são aqueles que estão de pé. Então existe muita ilusão nesse processo. Por isso que o Evangelho é extraordinário. Deixa ali diante do altar a tua oferta, ou seja, as suas presunções, os seus arroubos de idolatria, congela isso. Vai operar. Muitas vezes a gente não consegue entender isso na própria vida. Que o indivíduo fica assim, meu Deus, o senhor não enxerga. Por que o senhor está fazendo isso comigo? Parece até que você não existe. Olha que eu clamo todo dia, eu peço todo dia. Aí as forças da criação estão aguardando o indivíduo parar com essa idolatria, com esse incenso exterior. Deixa ele cansar pelo vazio, pelo vácuo, de não ter resposta, de não ver nada mudar, de não ter a dinâmica que ele gostaria, o atendimento dos seus desejos, para ele cansar. Na hora que ele está esgotado, fala assim, estou há tanto tempo louvando, clamando, agradando a Deus, e ele não presta atenção. Mas eu estou começando a enxergar que eu estou com a vida tão tumultuada dentro de mim, que eu preciso limpar isso. Eu estou muito presunçoso. A minha fé sempre foi muito presunçosa, muito vaidosa, muito prepotente, muito cheia de mim mesmo, dos meus desejos, eu que sei, eu que faço, eu que falo. E agora eu estou enxergando isso. Eu levei, aí ele vai falar o tempo. Pode ser meses, pode ser anos, pode ser dias. Eu agora estou caindo em mim. É o cair em si. Você sabe que eu estou enxergando, por que Deus não me respondeu ainda? Como é que vai me responder? Eu estou o homem velho ainda, e o que eu estou querendo é uma vida renovada. Mas não se coloca remendo de pano novo e vestido velho, porque o rompimento vai ser pior. Não é? Aí ele, eureka! Nessa hora, a providência divina, através dos espíritos executores da vontade do Criador, cumpridores da sua lei, diz assim, ele entendeu. Agora ele entendeu. Agora ele vai firmar o pé. E agora as coisas vão acontecer. Porque ele entendeu. E eu vou dar um exemplo. A pessoa tem que deixar de ser passional, iludido,
somente sonhador, transferindo responsabilidades, passando por cima das próprias negligências. Então ele começa a ver o quadro e fala assim: nossa, como eu era iludido, como eu era fantasiado. E isso não é fácil de chegar a essa conclusão, não. Aí você fala assim: nossa, olha eu reconciliando primeiro com meu irmão. Meu irmão, ele está na horizontalidade. Fala assim, gente. Aí isso acontece com a gente pensa assim: nossa, como que eu abusei daquela pessoa? Como que eu não enxergava que eu estava sendo pesado para aquela pessoa? Como eu não respeitava aquela pessoa? Como eu tratava a família? Como eu lidava com minha profissão? Isso é o próximo, é o irmão. Com o teu irmão. Porque é a irmandade, né? A humanidade é uma irmã, grande irmandade. A gente é irmão diante de Deus, que é o Pai. É uma grande irmandade. Aí você fala assim, nossa. Na hora que você toma essa consciência, você harmoniza com todo mundo, que você fala assim, poxa, gente, não precisa ir atrás de ninguém. Às vezes vai ser preciso. Você pede perdão para um, recompõe alguma coisa que você abusou do outro, não é? Vai enxugando, ficando mais simples. Mas muitas vezes você não precisa nem de ir atrás de ninguém. Você faz o reconhecimento pessoal. E a partir dessa vibração, as coisas se harmonizam. De repente, as pessoas que olhavam para você com um olho meio suspeito, meio desconfiada, te olham no olho e falam assim: alguma coisa mudou, que bonito, que bacana. Você está bem? Estou feliz em te ver. Parece que você está tão bem. As pessoas sentem, porque a vibração muda. Aí o bloqueio foi embora. Entendeu? Aí, depois disso, vem e apresenta a tua oferta. Aí você vai falar assim: meu pai, obrigado, obrigado. Eu precisava tanto aprender isso, reconhecer isso, sentir isso. Como eu te agradeço, meu pai. Aí sabe o que acontece nessa hora? A vida é tua. Porque a pessoa mudou. A pessoa compreendeu. Ela superou. A reconciliação com o próximo, que é espelho nosso, no fundo, é reconciliação consigo próprio. É quando você se harmoniza nas suas forças, nas suas potências, e você deixa de caminhar iludido, transferindo responsabilidades, transferindo coisas que deveriam ser suas, e você fica requisitando os outros. Aí você para de brigar com o pai, com mãe, com irmão, com amigo, com contexto. Não é brigar, é ter consciência. A gente muda um país mudando a si próprio. Quando a gente vai se alinhando vibratoriamente, você passa a ter força para operar a renovação social, que é o que Allan Kardec previu. Quando ele faz o estudo, vence-se a curiosidade, que é o fenômeno, vem a filosofia, que forma consciências, vem o aspecto moral, que é a decorrência dessa filosofia discutida, trabalhada, e depois desse aspecto religioso de moral, vem a renovação social. Porque o indivíduo muda. Ele é alguém que muda o ambiente, que tem diretriz, que tem discernimento, que tem posição educada, no sentido de lucidez e de firmeza. Os mentirosos não enredam ele mais não. Entenderam? Por aí. Queridos amigos, nós agradecemos a presença de vocês. Eu espero que tenha sido proveitoso o comentário, as reflexões. Que Deus possa abençoar-nos, que tenhamos uma boa noite de quinta-feira, que vocês descansem, que vocês reflitam e que possamos caminhar juntos nesse ambiente de simplicidade e de fraternidade que o Evangelho propõe. Muita paz e alegria para todos. Muito obrigado pela presença, pelo companheirismo. Boa noite.